A paz, tudo bem? Meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos fazendo a leitura bíblica anual dentro do planejamento diário da Bíblia cronológica. Hoje, 16º episódio, nós retornamos ao livro de Gênesis. Episódio passado, nós finalizamos a jornada do livro de Jó, que Jó, na verdade, é o livro, segundo historiadores, mais antigo da Bíblia. Jó era contemporâneo dos patriarcas. Então nós vamos entrar retomando a história no livro de Gênesis, que é o livro das origens. Chamo a sua atenção que nós vamos iniciar um projeto, sempre quando terminar um livro, fazer um vídeo com sinopse do livro, né? Logo mais nós estaremos startando esse projeto também, né? Então, acompanha aí, já peço para você se inscrever, curtir, comentar, né, compartilhar com alguém essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai chegar a alguém que será de grande valia e talvez o Senhor tenha uma palavra ali que vai virar uma chave, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vamos hoje então entrar ou retomar no capítulo de número 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, efetivamente fala: Abraão, saia da tua terra, saia da terra da tua parentela, saia da casa do teu pai. A história de Abraão, na verdade, ela se inicia no final do capítulo de número 11, onde apresenta o contexto geral da família de Abraão. Abraão tinha um pai, Terá, que tinha 3 filhos, tinha Naor, tinha Abraão e tinha Ramã. E o filho Ramã, Deus do céu, cara, rapaz, tudo bem? Meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos na leitura bíblica anual, dentro do planejamento diário, de vídeos diários, da Bíblia cronológica. Nós estamos hoje no 16º dia, retornaremos em Gênesis capítulo de número 12. Digo por que retornaremos, porque no 15º episódio, o episódio passado, nós finalizamos o livro de Jó. Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, segundo historiadores, e também Jó era contemporâneo dos patriarcas. Então hoje nós retornamos para Gênesis e será fantástica essa jornada. Iniciaremos em breve um projeto onde, sempre quando finalizarmos um livro, estaremos fazendo um outro vídeo ali com a sinopse daquele livro, e será muito importante, onde eu mostrarei livros ali que usamos para estudar, algumas outras curiosidades, com um tempo mais livre para a gente poder comentar o contexto geral de uma forma mais abrangente. Desde já, convido você, se inscreva no canal, comente, curte aí, compartilhe com alguém, né, essa palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né, e eu tenho certeza que fará de grande valia. Iniciamos no Gênesis capítulo de número 12 com a história de Abrão, que ora falarei. Abraão é indubitável, porque conhecemos ele como Abraão, mas fato é que o nome dele a princípio era Abrão, e aonde Deus se apresenta para ele e fala assim: saia da tua terra, saia da terra da tua parentela, saia da casa do teu pai. A história de Abrão, na verdade, ela foi introduzida nos últimos versículos do capítulo 11 de Gênesis. Quando nós comentamos lá, eu não citei muito, mas preciso passar rapidamente, porque o contexto geral é o quê? Abrão tem o seu pai, né? Tem o seu pai Terá, e o seu pai, ele tem 3 filhos, Naor, Abrão e Harã. Harã morre, Harã é o pai de Ló. Harã morre e Ló fica com Abrão, né? Esse contexto é importante. Tenho eu, e quando nós traremos a sinopse do livro, talvez falarei um pouco mais sobre isso, porque se nós lermos, por exemplo, os versículos que antecedem o capítulo de número 12, a gente vai ver que toda a família de Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Só que no meio do caminho eles param em Harã, que é uma cidade ali, não há uma conclusão se a família de Abraão dá o nome de Harã ou se já era o nome de Harã. Mas fato é que era o mesmo nome do irmão morto de Abrão. E o texto vai dizer que eles param ali em Harã. Eles não continuam até Canaã. E eles ficam ali até que o pai de Abrão morra, né? Morre ali no final do capítulo de número 11. Então, no capítulo de número 12, nós damos essa abertura.
Por que é interessante? Porque a Bíblia, apesar que nós estamos fazendo de forma paulatina, cronológica, nós precisamos entender que tem um contexto geral. Por exemplo, se nós formos em Atos capítulo de número 7, nós vamos ter a defesa de Estevão perante o Sinédrio, e Estevão vai falar algo interessante ali, porque ele vai falar assim: quando Abraão for tirado de Ur dos Caldeus, e Deus falou para ele: saia da casa, saia da tua terra, saia da terra da tua parentela. E eles saíram e foram para Arã. Olha só, faltou um, casa dos seus pais. Estevão, ele não aborda esse sintoma, né? Fazendo uma hermenêutica do texto, o que se presume, né? Que Abraão já recebeu uma ordem de comando em Ur dos Caldeus e ele sai com toda a sua família em destino a Canaã, que Deus talvez já tinha posicionado, mas ele chega em Arã e eles param ali naquela cidade e eles ficam ali. Talvez o seu pai com um apego maior àquela cidade. E então, Deus no capítulo de número 12 fala assim: Abraão, agora não dá. Sai da tua terra, da tua parentela e também da casa do teu pai. E Abraão definitivamente sai de Arã e vai destino a Canaã. É interessante no capítulo de número 12, eu vou perder um pouquinho de tempo nele, porque o Senhor vai continuar refazendo a promessa, e ele vai falar, por exemplo, no versículo 2, farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Preste atenção nessa sentença, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoar, amaldiçoarei aqueles que te abençoar. Perceba, Deus falou: eu vou te prosperar, eu vou te engrandecer, mas você precisa ser uma bênção. A partir do momento que você é uma bênção, você não precisa abençoar ninguém e amaldiçoar ninguém. Você sendo uma bênção, aquele que te abençoar será abençoado, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Nós precisamos entender essa sentença porque ela é poderosa. Nós precisamos ser uma bênção. Lembra quando eu falei que Abraão saiu com a sua família, inclusive com seu pai, em destino a Canaã? Olha só, no versículo de número 4, nós vamos continuar vendo que Ló foi com ele, e mais para frente, no final, olha só, versículo de número 7, aliás, versículo de número 6. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Cananeus, lembra de Canaã? Lembra de Cã, amaldiçoado por Noé? Essa terra era uma terra que residia uma palavra de maldição. A terra dos cananeus residia uma palavra de maldição. Só que Abraão está indo para ela, e Abraão tem a bênção do Senhor. Ele é a bênção do Senhor. E aonde a bênção chega, a maldição se finda, né? Glória a Deus por isso, porque na continuidade nós vamos ver que Abraão, ele realmente entende na sua história que o grau de ferida passou, decepção passou, maldição não importa, ele é uma bênção. E aonde ele vai chegar, vai ser abençoado. Ainda no final, nós temos ali Abraão entendendo que aquela terra estava com uma grande fome, vai para o Egito, né? Ali ele comete uma mentira, um problema um pouco mais sério. Nós abordaremos talvez no contexto do livro de Gênesis, não posso me prender nisso, né? Mas fato é que ele faz uma mentira ali, Faraó expulsa ele da terra e ele volta. No capítulo de número 13, nós temos Abraão retornando a Canaã, já muito próspero, Ló muito próspero, só que a terra não comportava, e a terra não comportava, os pastores começaram a brigar, eles tiveram um desentendimento, e chega um momento que Abraão fala assim: Ló, escolhe para onde você quer ir. Para onde você quiser ir, eu vou para o outro lado. O texto vai dizer, versículo 10, que Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada como o jardim, perceba, como o jardim do Senhor. Não era o jardim do Senhor, mas era como o jardim do Senhor. Só que essa terra era Sodoma e Gomorra, evidentemente ele não sabia tudo que ali se fazia, tudo que era, mas ele vai para ali. O que sobra para Abraão? O deserto de Canaã. Só que o deserto de Canaã, para alguém que tem a bênção, Ló ergueu os olhos e viu uma terra boa, e foi. Agora, no versículo de número 14, nós temos Deus falando com Abrão. E olha só, então o Senhor falou com Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe.
Aonde está? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência. É muito diferente quando a pessoa ergue os olhos e quando Deus manda ela erguer os olhos. Quando você ergue os olhos por si, a sua alma enxerga, nós vemos a nossa limitação. Vemos aquilo que é bom, talvez para nós. Mas quando Deus nos manda olhar, por mais que seja deserto, por mais que seja sem expectativa, o Senhor sempre vai criar uma solução. Capítulo de número 14, nós temos ali já sinais daquilo que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Temos uma guerra onde Sodoma e Gomorra é derrotada, levam toda a população cativa, inclusive Ló, e então Abraão vai interceder, ele vai correr atrás, vai pegar uns homens valentes e vai para cima, recuperam tudo, e ele está voltando com os despojos. Eu preciso acelerar aqui, mas eu preciso parar a partir do verso de número 17, porque quando ele está voltando com a vitória, com as pessoas, com os despojos, ele se encontra com um personagem que na Bíblia é muito importante, o nome dele é Melquisedeque. Melquisedeque é uma tipificação do sacerdócio do próprio Jesus Cristo. Quando ele se encontra com Melquisedeque, o que Melquisedeque tem na mão? Pão e vinho. Pão e vinho. Representação do sacerdócio de Cristo. Aquilo que nós participamos e que nos fazem trazer à memória o sacrifício de Cristo por nós. E o texto vai dizer que Abraão vai e dizima de tudo a Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, e isso antes da lei, antes de Moisés. Gente, dízimo não é lei, né? Sabe qual que é o problema? Às vezes as pessoas falam assim, ficam muito na lei e se esquecem do princípio. O princípio vem antes da lei. A lei ela só veio para regimentar a forma de se conduzir algo, mas o princípio, a essência, olha só Abraão, olha Abel, isso está antes de qualquer coisa. Então esses homens foram homens liberais, homens fiéis, e é interessante isso. No final ainda, o rei de Sodoma vai chegar a Abraão e falar assim, Abraão, fica com tudo, eu só quero as pessoas. Aí Abraão fala assim, negativo, pode levar tudo, eu não quero ficar com nada, a não ser o que os homens já desfrutaram. Sabe por quê? Porque eu não quero que você lá na frente fale assim, eu enriqueci Abraão. Irmãos, quem é fiel a princípios não se pega às coisas que a terra pode oferecer. No capítulo de número 15, que nós encerramos o episódio de hoje, um pouquinho mais longo, nós vamos ver uma aliança de Deus com Abraão. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque esse pacto ele é bem interessante no conceito ao qual nós entendemos que Deus se apresenta para Abraão. Porque Deus se apresenta para Abraão falando assim, olha, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei grande recompensa. Mas aí Abraão começa a olhar e fala assim, Senhor, mas eu não tenho filhos, mas eu tenho aqui um servo Damasceno, Eliezer, quem nascer daqui está tudo bem. Olha Abraão olhando com os olhos carnais. Lembra os olhos de Jó, que ele se levantou, de Ló, que ele se levantou e viu as campinas de Sodoma e Gomorra e achou que era o jardim de Deus? Olha Abraão olhando os olhos físicos e falando assim, eu tenho um servo aqui, esse daqui vai servir. Só que Deus pega ele e fala assim, Abraão, sai da tenda. Sai desse lugar que limita a tua visão. Olha para o céu. Conta as estrelas, Abraão. Era interessante porque não estava à noite, estava de dia. Mais na frente a gente pode falar sobre isso, mas estava de dia. E Deus está falando assim, pode contar as estrelas? Aí Abraão, claro que não, Senhor. Nem que eu visse elas eu conseguiria contar, quanto mais desse jeito. E aí Deus fala assim, mas é isso que eu tenho para ti. É interessante isso. No final, nós temos Deus mostrando para Abraão também um sacrifício que ele deveria fazer. Ele vai para ali, Deus profeticamente se apresenta a Abraão. Abraão é profeta, a Bíblia fala que Abraão era profeta, né? Então, assim, profeticamente Deus se apresenta para ele, fala ali do tempo da escravidão, o tempo do Egito, do tempo que ele ia padecer, e uma coluna de fogo se apresenta no meio dos sacrifícios. Olha lá o versículo 17, uma tocha de fogo, e no final fala assim, Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dessa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, quenezeus, quedumeus, dos heteus, ferezeus, refaíns, dos amorreus, cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus. É uma terra de inimigo, mas é uma terra que será tua.
Eu não sei o que 2025 tem para você. É uma terra talvez de muitos inimigos, mas será teu, um ano de coisas maiores. Precisamos encerrar aqui, mas voltamos a comentar mais sobre isso. Deixa eu te abençoar, que o Senhor Deus Pai te proteja e te guarde onde pisares a planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus, que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade, não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe.